igreja, Mateus capítulo 18, os versículos 19 e 20. Está orientando como tratar no relacionamento com os irmãos que erram uns com os outros. E ele vai então mostrando de fato como tratar um pecado, como tratar um erro. E por fim, ele encerra este ensinamento com estes dois versículos que temos em nossa Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. E ele diz assim, palavras do Senhor Jesus: uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O nome Hashem, em hebraico, era a forma que Jesus se manifestava como o Deus conosco. O Deus de Israel se materializando ou se personificando no Filho, nos relacionamentos com seus discípulos. Agora eu gostaria de destacar aqui, amados, a importância da reunião. A importância da união. A importância da igreja. Vivemos um tempo em que muitos se consideram membros da igreja Cristo em Casa. Já ouviram essa expressão? Não é o programa da Melodia, não. Que tem um programa na Rádio Melodia. Está pegando aqui em Juiz de Fora a Melodia? Pega, né? Aí, à tarde da noite, tem um culto da igreja Cristo em Casa. Já era um prenúncio do que, de fato, tem acontecido. Muitos, por terem se decepcionado na igreja, se decepcionado com o pastor ou com algum irmão no meio da comunhão do povo de Deus, se afastou e criou até uma resistência a estar numa reunião como esta. Uma reunião em que a gente está desfrutando da presença doce de Jesus por seu Espírito. É bom ou não é, irmãos, estar em união e sentir a presença de um Deus que é real. Não é de uma teologia ou de uma ideologia, mas é um Deus que se importa e, apesar de toda a sua perfeição, glória e santidade, faz questão de estar no meio de um povo que se chama por seu nome, Hashem, o nome do Deus eterno. Gostaria de destacar, amados, que hoje, apesar de toda a pressão para vivermos longe, vivermos isoladamente, há um diferencial em estar reunido no nome do Deus eterno. Alguns pensam que é possível ser igreja sozinho. Pelas palavras do Senhor Jesus, dirigidas ao nosso coração nesta hora, vemos que isto não é verdade. Não é possível ser igreja sozinho.
Não é possível experimentar da bênção de ser igreja e igreja de Jesus vivendo isoladamente. Não é possível. A promessa dele é que se manifestaria onde estivessem pelo menos 2 ou 3 reunidos no seu nome. A promessa é que ele estaria no meio deles. Você pode sublinhar isso na sua Bíblia? A importância de viver em comunhão com a igreja de Jesus resulta na presença poderosa, na presença doce, na manifestação da graça divina, na manifestação do amor do Pai, através do Filho, fazendo-se presente no meio de gente como a gente, imperfeita, limitada, mas que reconhece um detalhe, que tudo isto só é possível se for feito em seu nome. No nome de Jesus. Se for no nome do pastor Anderson, não vai funcionar. Ministério de Louvor que cantou bonito, Marcelo cantou bonito. Não vai funcionar. Aliás, eu tenho orientado que alguns dizem assim, eu vou lá na igreja do pastor Anderson. Vamos lá na igreja do pastor Anderson? Não diga isso não, por favor. A igreja não é do pastor Anderson. A igreja tem um dono só. E o nome dele é Jesus Cristo. É a igreja de Jesus. Por quê? Porque só é possível ser igreja se ele estiver presente. Só é possível se dizer ser igreja se o Senhor Jesus estiver presente. De outra forma, será um encontro social. É bom encontrar um outro, é ou não é? Rever, dar um abraço, dizer boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, muito bom. Mas se o Senhor não estiver presente, vai ser só isso. E acaba quando a gente sai pelas portas. Mas quando Jesus está presente, a nossa missão não termina quando a gente sai pelas portas. Pelo contrário, só começa. Só começa. E assim o Senhor nos revela que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará. E agora seremos remetidos ao texto de Atos dos Apóstolos. Quando então o Senhor Jesus estava se preparando para deixar os seus discípulos, e a importância da reunião é novamente enfatizada em suas palavras, em suas ações, e lemos neste registro do início da história da igreja, que todas as vezes que aconteciam manifestações sobrenaturais, revelações especiais da parte de Deus, a igreja sim estava ali reunida. Vemos no registro de Lucas, a partir do versículo 1 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino
de Deus. Certa ocasião, enquanto reunidos estavam ceando, comendo, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou, continua o Senhor Jesus dizendo, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aguardem, reunidos, aguardem, unidos, que vocês receberão a promessa do Pai. Então, os que se haviam reunido, sublinhe na sua Bíblia, no versículo de número 6, reunido, lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? A preocupação deles, como ouvimos pela manhã, pastor Flávio pregando, era reconstituição do reino material a Israel. Mas o Senhor Jesus estava inaugurando um reino espiritual. Então Jesus vai afirmar: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, versículo de número 8, contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, enquanto eles estavam reunidos ali, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. E a história não acabou. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes ali, olha a relação dos irmãos que estavam naquele lugar: Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120 pessoas. Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi, acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. E aí ele começa a orientar aqueles irmãos que ali estavam angustiados, porque Jesus havia deixado. É interessante que este momento da ascensão de Jesus aconteceu cerca de 40 dias após a sua ressurreição. E então, neste encontro, nesta reunião, Jesus enfatiza mais uma vez a importância de estar unido.
em oração, reunido em seu nome, porque havia uma promessa, e esta promessa, para se cumprir, precisava que todos estivessem juntos. Eu sei que você vive momentos de angústia, de decepções, e por vezes deseja mais é desistir da caminhada. Não desista, filho. Não desista, filha. Procure estar junto. Procure compartilhar das suas alegrias e das suas dores também. É importante isso. Nesta jornada de fé, amados irmãos, nesta jornada, a reunião daqueles que creem, daqueles que têm uma esperança, só que por vezes esta esperança é ofuscada pelos problemas, é ofuscada pelas enfermidades, é ofuscada pelas traições. Nós não podemos desistir e por isso, unidos, vamos dar os braços uns aos outros. E quando um cair, quando um fraquejar, quando um desanimar, o outro levanta e diz: ei, esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor o ajuda através daquele que está ao seu lado, daquele que crê com você. Não desista. Os discípulos, apesar de toda a pressão, permaneceram unânimes, buscando em Deus o conforto, aguardando em Deus a promessa. E a promessa em 10 dias aconteceu, queridos. Houve um tempo determinado. E este tempo foi o dia do Pentecostes. Pentecostes era a festa das semanas. A festa da colheita, que os judeus se reuniam e vinham judeus de todas as partes, todos os cantos. E naquele lugar, naquele dia, Deus cumpriu a sua promessa a partir do capítulo 2. Eu gosto muito da pregação expositiva, irmãos, que a gente vai olhando na Bíblia, vai vendo se é isto mesmo. E somente a Bíblia tem autoridade. É a nossa única regra de fé e prática que podemos confiar. Então, tudo que você ouve através das mensagens, sempre confira na Bíblia se é isto mesmo. Assim como os bereanos realizavam. Então vai comigo no capítulo 2 de Atos. Um pouquinho só de paciência com o pastor. Abriu? Capítulo 2, a partir do versículo 1 de Atos dos Apóstolos, temos o registro de Lucas, que ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê, irmãos? Reunidos num só lugar. E de repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa, ou seja, de todo o tabernáculo onde estavam ali reunidos, onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo. O fogo na Bíblia é juízo, é purificação. E agora a manifestação do Espírito se faz através de línguas de fogo, pousando uma sobre cada um deles. Eram quantos que nós lemos? Lembra quantos eram? Quantos discípulos eram? 120. 120 reunidos. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. O cumprimento da promessa. Joel capítulo 2, versículo 28, que diz que naqueles últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Aleluia. Os vossos anciãos terão sonhos. A IBAN Sênior aqui tem sonhos. Mas também a IBAN Kids, a IBAN Teen, os jovens, agora recebem visões do alto. A manifestação do Espírito Santo nos enchendo e abrindo os nossos olhos para as realidades espirituais. Queridos, hoje vivemos numa geração em que jovens estão cegos. Não é à toa que, para chegarmos aqui, tivemos várias análises, vários fatos que nos chamaram a atenção. Aconteceu comigo, aconteceu com você? Jovens cegos, achando que estão se divertindo, que estão agora podendo fazer o que querem da vida, mas estão cegos pelo príncipe deste mundo. Sabe quem é o príncipe deste século? Satanás e seus demônios, que os levam a ser destruídos através dos vícios, dos comportamentos sexuais reprováveis pelo Criador. Momentos em que se acham livres e afrontam não somente a Deus, mas a nós, né? Nosso irmão que nos visita hoje viu uma cena horrível, urinando na rua, sem, desculpe a clareza, sem a menor educação de ver quem está passando, se tem uma pessoa mais velha passando. Hoje, os nossos jovens, a geração dos nossos dias, estão caminhando a passos largos para a perdição e cegos. Mas a promessa do descer do Espírito Santo era que o Espírito daria aos jovens visões, e visões espirituais, visão de futuro, hoje exigida nos meios acadêmicos, nos meios profissionais, a visão de futuro. O jovem que tem Jesus tem a possibilidade de enxergar lá na frente e se preparar, e estudar, e fugir dos maus conselhos, das más influências, e viverem o céu na terra, sendo uma geração de livres para adorar. E aqui, amados, vemos o registro no versículo 4 do capítulo 2, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. A minha oração nestes últimos dias é que a família IBAN seja cheia do Espírito Santo, seja plena do Espírito Santo, porque não nos basta ser apenas mergulhados no Espírito, ou ser batizados no Espírito, ou com o Espírito Santo. É preciso que nestes dias sejamos aqueles que sejam transbordados pela presença de Deus, para influenciar, para alcançar aqueles que estão ao nosso redor, da nossa família, daqueles que estão no nosso trabalho, aqueles que estão estudando com a gente. É preciso que haja uma geração que faça a diferença e mostre o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, Senhor. Que todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, a ponto de começarem a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. O interessante é que no Pentecoste, queridos, havia reunião de pelo menos 14 nacionalidades. Judeus espalhados, dispersos pelo mundo, estavam ali, reunidos. E de repente, aqueles discípulos começaram a falar ousadamente pelo Espírito, porque estavam cheios.
não haviam sido só batizados, uma língua havia de fogo caído sobre as suas cabeças, mas o seu coração estava queimando por amor a Jesus. Cheios, cheios, cheios do Espírito. E o resultado era uma teofania, uma manifestação poderosa de Deus, que fazia com que aqueles homens e mulheres ali reunidos compreendessem a mensagem que Jesus era o Messias prometido, que havia sim sido morto, mas havia sim sido ressuscitado, porque o túmulo não podia contê-lo. E o resultado disto, amados, no versículo 6, a parte B, e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. 14 nações, compreendendo a mensagem transmitida pelo Espírito Santo nas suas próprias línguas. E aí sabemos bem como foi a história. Pedro se levanta naquela reunião em que Deus se manifestava poderosamente e pregou a palavra. E declarou que o Senhor Jesus havia sido exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis, registrado no versículo 33 do capítulo 2. Amados, vivemos este tempo agora, em que o Senhor mesmo está separando uma nova geração que não se vende. Uma geração que não se entrega. Não se entrega à apelação, à sedução deste tempo. Uma geração que decide, sim, ser cheia do Espírito Santo e alimentar esta chama no coração através da reunião, do ser igreja, de viver reunido, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. E eu não tenho dúvidas, amados, que seremos, no abrir da nossa boca, no momento certo, instrumentos de Deus para profetizar, declarar as maravilhas do Senhor. Assim como Pedro fez. No versículo 38, a orientação de Pedro àqueles que estavam maravilhados era: arrependei-vos. Aqui, amados, a gente precisa enxergar o contexto. Pedro, ele corria risco já de vida em anunciar a Jesus como Messias, mas ele teve coragem. Agora não mais negaria Jesus, mas ele ousadamente anunciaria: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome, o Hashem, o nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom, o presente do Espírito Santo. Porquanto a promessa lá do Pai, lembra? A promessa do Pai pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Se você pudesse sublinhar esta expressão, e todos os que estão distantes, sabe o que significa este estar distante? Está entre parênteses aí, Elias, juiz de fora. Esta promessa é para juiz de fora, é para Minas Gerais, é para o Brasil, enfim, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E hoje Ele está nos chamando para viver um novo tempo, rompendo com o passado, rompendo com os erros, com as dúvidas e se entregando de
verdade, irmão, de verdade a Ele, o Deus que nos ama e nos quer ver perto, desfrutando da sua comunhão, desfrutando da sua graça e desfrutando do seu poder no Espírito Santo. Ele te chama para viver unido à sua igreja. Ele te chama para viver a visão do céu. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar. Ele te chama. Você poderia dizer assim: Ele me chama. Ele me chama. Jesus me chama. Você pode fechar os seus olhos um instante. Aleluia. Sim, o Senhor nos ama. E Ele nos chama. Eu não sei quanto tempo você está longe, ou está indiferente a este chamado. Você sabe que há muito tempo Ele vem te chamando. Há muito tempo Ele te ama e quer te ver perto, pertinho dEle. O que te impede, filho? O que te impede, filha, de tomar uma decisão e aceitar este chamado? De se unir à sua igreja, de viver a comunhão na fé em Jesus, o único que nos garante a salvação. O que te impede? Quer romper com este impedimento nesta noite? Quer viver para Ele? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser um instrumento vivo nas suas mãos poderosas? Ô geração que o Senhor tem chamado para ser uma geração de adoradores. Jovens com visões, anciãos com sonhos no coração a serem realizados. Tudo isto fornecido, dado pelo Senhor. Hoje é o dia de você aceitar este chamado e viver para Ele. Você deseja isto? Você quer isto? Com os olhos fechados, diga assim: Senhor Jesus, eu aceito o Teu chamado. Eu quero de verdade viver um novo tempo contigo e para o Senhor. Diga com seus lábios, querido. Eu quero viver para o Senhor. Perdoa-me, pois até aqui tenho andado desgarrado, afastado, isolado. Eu sei que o Senhor não quer isto para mim. Eu sei que o Senhor quer me ver perto, sendo cuidado por Tua igreja, orientado, ensinado por Tua igreja.